valendo, para que a Débora explique um pouco essa questão que aconteceu no Senado, depois para a presidência. E aí, Débora, a gente já pode contar com essa vigência? As empresas já têm que se adequar? Então, na última live que a gente conversou aqui, a gente estava exatamente esperando essa burocraciazinha de passar pela Câmara de Deputados e depois pelo Senado. Aconteceu que passou pela Câmara de Deputados, a indicação era de que a lei fosse para o dia 31 de dezembro. No entanto, o Senado não acompanhou, trazendo uma surpresa aí para todos, inclusive para mim, que estou vendo esse assunto todos os dias. Eu realmente não imaginei que o Senado iria trazer essa informação. O que o Senado fez? O Senado já tinha autorizado as penalidades administrativas da lei para agosto do ano que vem. Então, o que o presidente do Senado afirmou? Bom, esse artigo aqui que fala sobre a vigência da lei, ele já foi discutido aqui no Senado. E, de fato, ele já tinha sido discutido. Mas, né, como todo jeitinho brasileiro, ele foi discutido novamente na Câmara de Deputados e chegou no Senado, não passou, sendo que, para eles, a vigência da lei começaria a partir daquele momento. Tanto que aconteceu um alvoroço na internet, todo mundo falou que a lei já estava valendo, a assessoria do Senado teve que se pronunciar, falando que não está valendo, é preciso a sanção do presidente. Mas alguns juristas falam que a vigência da lei ela já acontece nesse momento, sem precisar necessariamente da sanção do presidente. Como a Lei Geral de Proteção de Dados ela sempre traz muitas surpresas, a gente acaba indo pelas recomendações do governo, e nesse sentido é de que a gente vai aguardar a sanção do presidente para que ela esteja de fato valendo. No entanto, há também uma corrente que fala que se entrar o presidente assinando, pode ser que retroaja para a data que passou pelo Senado, ou seja, a lei ela pode ser que no papel ela não esteja assinada, mas ela sim já vigora. Muitas pessoas que convivem, né, comigo e que sabem que eu estudo esse assunto me encaminharam diversos recebimentos de política de privacidade, avisos de privacidade. Todas essas modificações que as empresas vêm fazendo é exatamente nesse sentido, para que estejam de acordo com a lei já a partir de agora. Eu considero que sim, a lei já está em vigor. No entanto, conforme eu falei anteriormente, as penalidades administrativas estão para o ano que vem, né? Então, assim, o judiciário é que vai poder, de fato, dar o limite dessa data, né? Se foi lá no dia 26 de agosto, se foi no dia 27, no dia seguinte, ou se vai ser, de fato, depois da sanção. Eu digo judiciário porque as demandas vão para o judiciário e a partir daí é que a gente vai poder realmente ter esse entendimento. Enquanto a gente não tiver nada pacificado, ou uma resolução do CNJ, qualquer coisa nesse sentido, a gente ainda não pode se manifestar. Acho que, então, é isso a pergunta em relação à vigência. Pode falar, Erwin. Podemos, então, entender que, desde já, nós estamos correndo risco. Ainda que as sanções sejam posteriores, o risco de isso virar um passivo existe. Pode Exato. Ser que isso não retroaja, etc., como tu mesmo colocasse, mas a questão é que nós já devemos estar preocupados. Então, a ideia é começar a tomar algumas ações para prevenir e não corrermos mais esse risco, é isso, né? Exatamente. Por isso que eu conversei. Por isso que eu falei anteriormente da questão da minimização de risco, porque o que acontece? Não tem como a gente implementar uma lei, né, agora, 24 horas, ou que ela seja de forma retroativa. Toda atitude que a gente tiver a partir de agora, ela tem que ser no sentido da lei, no sentido de que a lei esteja em vigor. Porque se não entrar em vigor, se o presidente não assinou ainda, ele deve ter, eu não fiz exatamente os cálculos, mas eu acho que o máximo é até dia 18 de setembro, pelo que eu acompanhei, 18 de setembro. Então, a gente está falando de semana que vem, né? Então, assim, se não tá ainda, ela está na iminência de estar. Então, todo e qualquer ato que uma empresa tome, ou que seja um contrato, que seja qualquer coisa, precisa ser visto a partir de agora. Não dá mais para esperar, não tem como, sabe? E uma das coisas que a gente tem comentado muito, Erwin, e os demais que estão aqui participando e assistindo, até peço desculpas que a nossa transmissão no YouTube demorou um pouquinho, a gente teve uma falha, mas foi só a parte de apresentação. O que a gente tem conversado é que as empresas devem, né, nossa primeira orientação é montar um comitê interno, um comitê de discussão sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas não pode ser um comitê para ter uma reunião a cada 15 dias, um mês, tem que ser pelo menos 2 reuniões semanais.
né? Dependendo do nível em que a empresa está de maturidade com relação à Lei Geral de Proteção de Dados. O que seria esse nível de maturidade? O quanto que a empresa já está falando do assunto, o quanto que os seus colaboradores sabem sobre esse assunto, justamente para que as medidas possam ser adequadas. Porque, como a Débora falou, implementar a Lei Geral de Proteção de Dados não se faz em 24 horas. É toda uma mudança de cultura, é todo um procedimento que tem que ser feito internamente. E aproveitando isso, Lúcio, queria que tu falasse um pouquinho para a gente, né? Tu que és agora DPO, sobre essa função do DPO dentro das empresas, que eu acho que todo mundo fala muito do DPO, mas ainda se fica aquela dúvida, o que o DPO faz, o que ele pode agregar para dentro da empresa. Então, acho que isso é bem importante até para deixar claro para todo mundo essa função que é tão importante e é um pré-requisito da lei geral. Desculpa, antes do Lúcio comentar, quando eu até botei no papel aqui para te perguntar, Lúcio, desculpa a nossa ignorância aqui, mas o que é que significa o DPO? Que é uma primeira coisa que eu também não tenho ideia, tá? Coincidiu então, Erwin, de eu esclarecer aqui. DPO inicialmente, então indo pela tradução da sigla, né, é o Data Protection Officer. Na lei ele consta como encarregado de dados, tá? É o profissional que inicialmente ele faz a ponte entre o governo e a empresa, e ele faz a ponte entre a pessoa física e a empresa nas requisições diversas que possam existir. Por exemplo, o governo solicita uma auditoria de algumas informações. Ele vai solicitar ao DPO, ao encarregado de dados que a empresa contratou para representá-la, e o DPO ele coleta essas informações junto à empresa para que ela possa prestar contas daquela solicitação. Da mesma maneira, com as solicitações diretas das pessoas físicas, que vai ser a maior parte das requisições iniciais. A pessoa física ela faz um contato com a empresa solicitando algo, uma alteração, uma atualização, uma exclusão de dados. O DPO monitora a execução da empresa daquela solicitação e presta contas, devolve o retorno a quem solicitou, no caso. Somado a isso, é o profissional que vai ter a condição de avaliar os processos, avaliar as tecnologias, fazer o levantamento dos riscos, dos impactos, tanto dos processos quanto de alterações tecnológicas, novas implantações, novos produtos, enfim. É um profissional que ele tem que estar envolvido com os variados times da empresa, por exemplo, com o comercial, com o marketing, com o P&D. De uma maneira global, ele tem que estar inserido em contato com os representantes de cada setor da empresa. Ô, Lúcio, essa já é uma questão bastante importante, diferente da nossa primeira live, aí, como já comentamos na abertura, né? Que nós já fizemos um tira-gosto, por assim dizer, há tempos atrás, a respeito da LGPD, mas naquele momento não me recordo de nós termos discutido sobre a função do DPO. Então, seria o responsável pela proteção de dados dentro da empresa, né? Fazendo uma tradução mais literal, seria o responsável pela proteção de dados. Agora, esta função, chamando apenas, então, de DPO, a lei exige que exista uma pessoa com este cargo ou pode haver dentro da empresa uma outra pessoa que compartilhe essa função? Por exemplo, eu tenho aqui uma pessoa auxiliar administrativa financeira e ela pode, como ela já cuida da parte administrativa da empresa, ela poderia assumir também ser responsável por essa parte de proteção de dados. Isso está correto? Ou eu preciso ter um novo cargo dentro da empresa que vai me onerar a folha de pagamento com esta função específica? Isso pode ocorrer de várias maneiras, Erwin. Como é que a gente pode desenhar esse cenário para te entenderes? Se tu tens uma pessoa dentro da empresa a qual possa ser nomeada, tudo bem, só que essa pessoa ela precisa da capacitação necessária para entender o processo e os procedimentos. Porque, nesse caso, tu indicares uma pessoa de dentro da empresa não capacitada, você aumenta muito a chance de você ter um problema jurídico em caso de alguma intervenção, de
de alguma necessidade burocrática que ela não consiga atender. Contratar um DPO como um CLT, por exemplo, pode ser uma opção, dependendo do porte da empresa e do volume de dados que ela movimenta, tá? Não é uma opção descartada, mas a opção mais comum nesse momento no mercado é a contratação de equipes que possuam DPOs. Então, por exemplo, tu fazeres um contrato onde um profissional vai estar à disposição da tua empresa algumas horas por semana, algumas horas por mês, para validação dos teus processos, auxiliar a equipe na governança da tua segurança como um todo, da tua proteção de dados e privacidade, e ter essa função de representá-los, de fazer a ponte entre as requisições variadas que vocês possam vir a ter. Exatamente. Até esse final de semana, eu, Lúcia, a Débora, a gente estava participando de uma aula e era um professor que mora em Portugal, então lá em Portugal ele já tem a GDPR, né? Ele já tem uma Lei Geral de Proteção de Dados há 2 anos em vigência, e um dos questionamentos eram se é recomendado o DPO ser interno da empresa. Na recomendação dele é que não. Até porque o DPO ele tem que ser uma pessoa neutra, né? Lúcio e Débora, se eu estiver falando alguma besteira, me corrijam. Tem que ser alguém realmente neutro, porque essa pessoa vai ter uma responsabilidade muito grande, né? Como o Lúcio explicou, ela vai ser a responsável em fazer todas essas análises, e por isso também a gente sempre tem explicado que a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, ela passa por algumas etapas, né? Primeiro você faz um diagnóstico para verificar onde que a sua empresa se encontra, o que ela precisa fazer, porque eu não posso chegar e simplesmente fazer um processo de implementação sem conhecer a empresa, sem saber se ela tem arquivo físico, se ela tem arquivo eletrônico, se ela tem um software criptografado, onde que está armazenado esse software, no Brasil, é fora. Então, tem várias situações que devem ser revistas primeiro para ser feito esse diagnóstico, para depois passar para a parte da implementação. E a gente sempre deixa claro que esse processo todo de diagnóstico, de implementação, mesmo após finalizado, né, a empresa foi lá e disse, olha, finalizei e fiz os procedimentos, ele vai ser necessário o acompanhamento, porque, por exemplo, se hoje eu faço uma implementação, né, Ervin, dentro da tua empresa e tu tinhas um procedimento X, passou 3 meses, esse procedimento mudou para Y. Nessa alteração, nessa mudança, pode ter ficado alguma janela desprotegida, que vai haver a necessidade de ter essa consultoria, né, que a gente entende importante, justamente para ver se a empresa ainda continua adequada. Porque tem muita gente acreditando, e a gente está vendo um monte de empresa fazendo publicidade, dizendo que vai adequar em 24 horas, que não está explicando isso, porque você vai fazer a implementação, mas você vai ter que ter um acompanhamento. Né? Até porque, assim, se você contrata um software novo, se você faz um contrato de prestação de serviço com um contador, por exemplo, e passa os dados para ele, você precisa se assegurar que aquela empresa que você está repassando os dados também está adequada à Lei Geral de Proteção de Dados, porque se houver algum vazamento dessa informação, tanto a contabilidade quanto a empresa são responsáveis por esse vazamento. Então, a gente diz que é uma rede, né? Todo mundo tem que estar se adequando a essa lei e, principalmente, escolhendo as pessoas que vocês vão estar trabalhando e verificar se, de fato, elas também estão em fase de implementação. E como o Murilo sempre fala, né, Ervin, eu sei que tu está bem preocupado com esse assunto, todo mundo vai errar. Né? Até porque o Lúcio depois pode até dizer, na parte de tecnologia, a gente não tem como dar 100% de segurança, porque a gente tem os fatores externos, a gente tem vírus, a gente tem hackers, enfim. Mas o importante na lei é que a empresa comprove que, de fato, ela está se adequando, né? Que ela fez um comitê interno, que, por exemplo, ela está fazendo o rastreamento dos dados, ela está tendo consciência dos dados que ela está coletando, ela está armazenando essas informações, enfim, são vários passos a passo que têm que ser feitos, né? E, Débora, queria até que tu comentasse um pouquinho, porque eu vejo que tem bastante gente perguntando, tá, a lei entrou em vigor, qual é o primeiro passo? O que eu preciso fazer, né? Existe essa resposta, a gente até já comentou sobre isso em algumas outras lives. Então, eu queria que tu passasse um pouquinho a tua visão na parte jurídica e de consultora, e depois o Lúcio, no mesmo sentido, na parte de tecnologia, né? O que a empresa precisa olhar primeiro, vamos dizer assim. A primeira, para começar, eu vou falar do aplicativo, acho que todo mundo já conhece.
a gente tem um aplicativo. Nesse aplicativo ele é bem informativo. Então, assim, a primeira coisa, se fosse para mim dizer realmente, gente, tem que começar estudando a lei. Não tem como não negar o conhecimento da mesma. Então, assim, mesmo que a empresa não tenha um escritório de advocacia que atenda, não tenha esse costume usual, é uma nova lei, é uma lei muito técnica, tá? Ela é bastante técnica, muito diferente de qualquer, até mesmo do Código de Defesa do Consumidor, que só traz os direitos. Essa lei, além de ela trazer os conceitos, o que precisa ser feito, a forma que pode ser feito, ela traz inclusive as penalidades. O quão técnica ela é toda completa. Então, assim, a minha primeira recomendação é tomar o conhecimento de fato, tomar o conhecimento para que saiba aonde que pode ter um risco dentro da minha empresa. Então, assim, se eu tenho uma empresa que ela coleta dados a mais, né? Porque muitas vezes a gente, para executar um contrato, a gente não precisa pedir 10 tipos de dados pessoais. Às vezes, com 3 dados, a gente teve um exemplo nosso mesmo há um tempo atrás. A gente fazia um contrato com uma empresa e solicitava os dados pessoais dos sócios. Até que ponto a gente precisava desses dados pessoais? A gente não precisava deles, a gente podia minimizar essa solicitação. Então, assim, são questões pequenas e práticas que podem começar a ser tomadas. Então, tomar conhecimento da lei é uma delas. No meu ponto de vista, mesmo que uma empresa seja pequena, sempre há um cargo dentro dela que possa assumir esse tipo de responsabilidade, de conhecimento da lei. Dificilmente uma empresa vai conseguir fazer a implementação, diagnosticar o que precisa ser feito sem chamar um profissional externo. Porque como a Luísa e o Lúcio estavam mencionando em relação ao DPO, a questão de ele não ser um empregado fixo da empresa é justamente porque ele não deve... não é que ele não deva satisfação, mas em tese a conversa com ele é direto com a diretoria. Ele não vai dever satisfação para o RH ou para qualquer outro setor que faça outro procedimento. De fato, ele vai se remeter à diretoria e a diretoria, se não efetivar o que essa pessoa que vem de fora aconselhar, vamos dizer assim, é a empresa de fato que não vai estar se adequando, né? Então, assim, há necessidade de fato, como o Lúcio também falou, de ter uma expertise em relação a isso, mas tem algumas situações que a empresa pode sim começar a verificar de que forma que está lidando com os dados dos seus clientes, né? Porque eu costumo dizer que eu trato os dados dos meus clientes como eu gostaria que tratassem os meus. Né? Então, assim, a questão de violação, a questão de transmissão de dados, a questão de termo de confidencialidade dentro da empresa. Então, assim, são situações que hoje, numa reunião mais cedo, falando com uma empresa que era de São Paulo, eles falaram, Débora, código de conduta, coisas que existem em multinacionais há muitos anos, e por isso que essas empresas prosperam. Então, a ideia de trazer isso para dentro de pequenas empresas nada mais é do que trazer organização. Então, aí vem de encontro com o que eu falei lá no começo, dos benefícios que essa lei traz. Ela traz também organização para dentro do ambiente de trabalho. Então, se uma empresa não tem às vezes uma empresa não tem um POP, que é o procedimento operacional padrão. Então, assim, são criações que podem ser feitas dentro de uma empresa, não precisa de um advogado para a criação de políticas internas, não precisa de um advogado, dependendo da política que se vai fazer, necessariamente, se não tiver um escopo jurídico, pode ser criado um procedimento de que senhas não podem ser transferidas, de que não podem ser violadas, enfim, são situações que podem, de fato, começar a ser tomadas. Eu acho que é isso, eu acho que eu foco um pouco na questão da minimização de dados, justamente porque eu acho que é aí que as empresas estão pecando num primeiro momento. Eu acho que dá para a gente partir desse pressuposto, e até mesmo esse primeiro conselho que a Luísa já deu, de montar um comitê, e aí para o conhecimento, de fato, da lei, né? Posso fazer um comentário? Pode. Essa questão, eu estou entendendo, Débora, me corrija se eu estiver errado, tá? Que essa função, embora
indispensável, né, do DPO, do responsável pelos dados dentro da empresa, ela é necessária, mas a lei não diz que obrigatoriamente tem que ser uma pessoa externa, né? Então, existe a situação ideal e existe, eventualmente, a situação possível. Neste momento, e aí nós estamos pensando aqui até entre o sindicato como uma entidade associativa, onde se preocupa com a realidade de todas as suas empresas, tem as grandes empresas que têm uma estrutura maior, que já tenham até a Denise e o Éder, aí estão o Éder da parte de TI, né, Éder? Que eventualmente já vai se responsabilizar dentro da empresa por essas questões, mas tem outras micro e pequenas empresas que talvez não tenham condição de ter uma pessoa, mais uma pessoa, né? E aí, já engordando um pouco mais a folha de pagamento, para se responsabilizar por isso. Então, assim, não é obrigatório que tenha uma pessoa nem externa e nem uma pessoa exclusiva para isso. O ideal, como vocês comentaram, pelo que eu entendi, é que seja uma pessoa externa não vinculada, mais ou menos como funciona uma espécie de ouvidoria, né, onde a pessoa teria autonomia e não tendo que responder internamente para ninguém, a não ser diretamente para a diretoria. Essa seria a situação ideal. Mas é possível que a empresa utilize algum funcionário já dentro da empresa com as características e as competências necessárias para exercer essa função, que é a ressalva que o Lúcio fez, né? Digo, olha, pode ser uma pessoa interna? Pode, mas ela tem que estar capacitada para poder responder isso tudo. Isso foi o que eu entendi dessa nossa conversa inicial. E uma questão que me chamou a atenção, né, como a minha formação é, na origem lá, administração de empresas com ênfase em análise de sistemas, eu trabalhei muito tempo na área de informática. Quando a gente começa a conversar sobre isso, eu disse, olha que oportunidade, que nova carreira está surgindo aí na área de TI, né? A TI está sempre se reinventando, e essa questão do DPO, então, é uma nova função que está surgindo no mercado, que deve abrir uma oportunidade enorme para os profissionais da área de TI. Não é uma coisa que nos interessa nesse momento, né? Mas também é uma coisa que a gente poderia comentar. E um terceiro comentário é a respeito dessa rotina, por onde começar. Que a Luessa Luessa, né? É Luessa o correto. Que a Luessa já fez o comentário, por onde nós devemos começar? Eu ia perguntar isso no início e vocês, de uma certa forma, já responderam. Bom, tem que ser pelo diagnóstico. E tendo que começar pelo diagnóstico ou montando um comitê interno que faça pelo menos 2 reuniões semanais. Esse é o procedimento. Quer dizer, vamos montar um comitê interno e onde é que o aplicativo LGPD na mão, que a Débora falou do aplicativo, mas não citou o nome, né? O LGPD na mão. De que forma que esse aplicativo vai nos ajudar a montar o nosso diagnóstico e etc. Quer falar, Lúcio? Pode falar. Então, Erwin, a questão do aplicativo, ele fornece informações para que todos tenham o conhecimento, que a doutora Débora citou há pouco, de estar um pouco mais capacitado, todo mundo falar a mesma língua e ter a condição de entender o que está acontecendo na empresa, né? Para fins de comitê de segurança, a sugestão é que se traga pelo menos um representante de cada setor da empresa. Um exemplo, eu tenho um comercial, eu tenho a produção, o suporte, o administrativo, o financeiro, que tenha uma pessoa de cada setor para que traga ao comitê a experiência do seu setor, que às vezes a gente enxerga o próprio setor, mas não enxerga o todo. E depois disso, a gente pensar no ciclo da informação, como ela entra na empresa, como ela é manipulada. Por exemplo, ela entra na empresa através de uma ficha na recepção, de um WhatsApp, de um e-mail, de um telefone. Como a gente coleta essa informação, como ela vem para dentro da empresa. E quando eu digo empresa, eu falo genericamente porque pode ser tanto digital quanto físico. Eu posso ter formulários com cadastro em cima de uma mesa, guardado num fichário, é a informação que eu estou guardando, eu tenho responsabilidade sobre isso. Então, a ideia do comitê
é que todos nivelem o conhecimento para poder depois propagar isso aos seus setores. Pô, cara, por quê? Tranquilo? Zair, não sei se estás nos escutando, se puderes só colocar o teu microfone no mudo. Ah, já sei. Só dar uma boa tarde aí para o Zair. Pedir, Zair, a gentileza, se puderes mutar o microfone ali. Ou a Tamires nos ajuda aí a colocar no mudo. Pode continuar, Lúcio. Então, com esse nivelamento de conhecimento, além de um setor conhecer melhor a dinâmica do outro, nós teremos um grupo de pessoas com a visão do todo, com a visão global da empresa. Isso ajuda muito o DPO a tratar as situações que podem vir. Então, melhora a questão do entendimento do processo de maneira geral. Então, a gente vai entender com isso que o financeiro tem um determinado acesso, mas ele não entende direito como é que o comercial atua nas suas campanhas. O rapaz da produção, o responsável da produção, ele vai entender que tem um fluxo para faturamento, e isso é bem bacana. Além de melhorar a comunicação entre A e B, ele faz que todos pensem juntos nas soluções possíveis. Lúcio, eu estou até botar um pouco de lenha nessa fogueira aí. Eu estou imaginando, né? Porque a preocupação de todos nós aqui é como iniciar esse processo. E eu ainda quero bater muito nessa tecla que a gente saia da nossa reunião de hoje com algum passo inicial. Por onde eu começo? Então, vamos discutir isso um pouquinho mais na frente. Mas na medida que tu estás falando, eu estou pensando assim, bom, temos que fazer uma reunião semanal. Como é que eu vou fazer essa reunião se o meu financeiro está em home office, a pessoa do marketing está em home office, o comercial também, etc. Mas nada disso inviabiliza. Nós podemos fazer uma reunião presencial aqui na sala de reuniões com um representante da produção, o outro enfim, de cada setor, quem estiver presencial, e os demais com o devido distanciamento, né? Na sala de reuniões, com janela ventilada, com todas aquelas questões que a gente já está acostumado do novo normal, mas, enfim, fazemos uma reunião presencial e, nesta reunião, participarem remotamente as pessoas que estão em locais diferentes, inclusive com o técnico do nosso sistema de TI. Então, eu já estou imaginando uma reunião onde a contabilidade, que no nosso caso é terceirizada, teria que ter o técnico da contabilidade participando da reunião de forma remota, o técnico do nosso ERP estaria participando da reunião de forma remota, os funcionários da empresa, do financeiro, por exemplo, que estão em home office, participando de forma remota, mas a tecnologia já nos fornece algumas ferramentas para que isso aconteça, né? Eu acho que essa reunião tem que ser mais ou menos por aí, correto? Justamente. A ideia cada empresa ela tem peculiaridades, ela tem os seus próprios processos, né? Então, a escolha dessas pessoas é uma característica da empresa, realizar essa escolha, né? É o responsável da produção, o gerente financeiro, o contador, o meu TI, essa definição é interna. A gente recomenda que tenha uma pessoa que entenda do procedimento de cada setor, pelo menos, tá? Para que todos se nivelem em conhecimento e aí sim eles possam começar a mapear o ciclo de dados da informação, como é que entra, como é que vem no comercial, como é que é feito um cadastro da informação no administrativo, como é que essa informação chega na produção. Aí, com todos juntos, fica mais fácil a sincronia, o entendimento entre as partes, né? Exatamente, e Evan, como o Lúcio estava falando do aplicativo, lá no aplicativo a gente tem vários selos que a gente chama, né? Um selo é gratuito, onde vai ter vídeo, informações, texto sobre, como a Débora mencionou, conhecimento. Aí depois você tem pacotes, que é essas etapas que eu fui mencionando, né? Primeiro o diagnóstico, depois a implementação. Então, assim, se você me perguntar, a gente sabe que é a questão financeira, mas assim, qual o primeiro passo? É contratar uma empresa especializada para fazer o diagnóstico,
tá? Porque, assim, por mais que você monte um comitê, que você comece a conversar sobre o assunto, você vai precisar de técnicos e pessoas com expertise nisso, né? Porque, como o Lúcio falou, não adianta você contratar, eu quero botar o meu RH como DPO, tá, mas ela tem a formação de DPO, ela sabe o procedimento, porque o DPO também não é algo barato para se adquirir, né? Demanda tempo, demanda estudo. Eu sei o quanto a Débora e o Lúcio estão estudando para ter. O Lúcio já conseguiu, a Débora está em formação. Então, realmente, não tem como a gente dar uma fórmula mágica, né? Comece por aqui, faça isso. Não, realmente não tem como fugir. O que a gente está tentando fazer através aqui da live, levar para vocês, é mais conhecimento sobre a lei, né? O como ela vai impactar e de que forma vocês podem se proteger. Então, das primeiras ideias que a gente tem falado para as empresas, já vou abrir para ti, Adelice, é realmente isso, é montar esse comitê, porque, assim, a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, como o Lúcio explicou muito bem, ela é uma questão multidisciplinar. Eu não consigo deixar isso só em cargo, por exemplo, da diretoria, porque geralmente quem vai cometer algum erro pode ser a secretária, que recebeu um currículo na recepção. Vou dar um exemplo para vocês que aconteceu semana passada. Uma pessoa me chamou na minha rede social, porque eu posto muito sobre esse assunto, e ela disse que uma colega dela estava numa clínica de estética e ela estava escrevendo num papel rascunho. Quando ela virou o papel, estava o currículo dela, de uma outra pessoa. Entende o quanto isso é perigoso? Porque o currículo, a pessoa, tudo bem, eu fui lá, eu entreguei o currículo. Mas qual a destinação do currículo? É para entrevista? Não é para servir de rascunho e, de repente, esse papel ser utilizado de forma indevida, né? Então, tá vendo que, assim, são vários procedimentos que se a gente parar para analisar a lei, o que ela realmente ela impõe, que é essa questão da segurança dos dados, é isso, é realmente utilizar e pegar dados com destinação específica. Eu quero pegar os dados do meu cliente porque eu desejo mandar um e-mail marketing para ele de propaganda. Você vai poder fazer, não tem problema nenhum, desde que você explique para o seu cliente que você está pegando esse dado para fazer isso. E a própria lei, a gente fez essa aula no final de semana que eu estava comentando, a lei tem um embasamento legal, né? Onde que se enquadra, qual é a base legal da utilização do dado. Vou dar o exemplo do advogado. O advogado vai se enquadrar no artigo 7º, inciso 5º, que é: eu preciso dos dados do meu cliente para executar o processo, para entrar com a ação judicial. Então, tem toda essa questão de qual embasamento que vocês vão utilizar, mas tudo isso, logicamente, vai precisar de uma equipe multidisciplinar, de advogados, de DPO, da área de TI, para que possa, de fato, dar essa orientação. Adelice, tu ia fazer alguma pergunta? Sim, sair um pouquinho o rumo da conversa e vamos inverter a situação. Nós iniciamos o assunto falando de qual o posicionamento das empresas, das indústrias com relação a isso. Agora, como pessoa física, quer dizer, eu sou pessoa física, vai ter a pessoa física, cada um de nós é pessoa física. E todos nós somos muito importunados com telefone, com e-mail, oferecendo situações de cartão de crédito, de conta bancária, de financiamentos. Isso vai acabar? Então, como defender com relação a isso? O que acontece? Exatamente o que a Luísa mencionou agora, essa questão da base legal, que a lei ela determina que os dados pessoais sim poderão continuar sendo utilizados, mas serão utilizados de uma forma responsável. Nesse sentido, qual que é a gente ainda não tem uma determinação aqui no Brasil, porque isso ainda não aconteceu aqui. Mas estudando um pouco a lei europeia, que já está há 2 anos em vigor, uma das bases legais é o legítimo interesse. Então, assim, o legítimo interesse do controlador, o legítimo interesse da empresa. Eu até vou usar o exemplo que o professor usou na aula do final de semana, que era sobre uma pizzaria. Você é cliente de uma pizzaria, você compra lá todo final de semana, ou toda semana, ou uma vez por mês, você é cliente deles. Eventualmente, eles vão se sentir à vontade para te encaminhar uma propaganda dizendo que eles têm um novo sabor, ou então que eles estão com uma promoção dessa pizza. Tudo bem, ok, é interesse deles de que você, cliente deles, saiba disso. Outro exemplo, Banco do Brasil. Eu, Débora, sou cliente do Banco do Brasil. Se eventualmente o Banco do Brasil tiver um produto novo, uma linha de crédito nova e quiser entrar em contato comigo, sim, eu sou cliente deles, eles têm por interesse me apresentar essa linha de crédito.
A Vivo, eu não sou o cliente da Vivo. Não tem motivo algum para Vivo me ligar me oferecendo um produto. Então, se hoje eu sou o cliente da TIM. Se a TIM me ligar me oferecendo um produto, ok. No entanto, se me ligarem me oferecendo um produto, mesmo eu sendo cliente deles, e eu disser, olha, eu não quero mais receber essa ligação, não quero mais que me ofereça. Ou a pizzaria mandou um WhatsApp com uma promoção, eu quero que me tire dessa lista, mesmo eu sendo cliente, eu não quero mais receber. Nesse momento, a empresa precisa tirar do cadastro. Se ela fizer novamente, aí sim ela vai tá contra a lei, né, no caso. Porque, num primeiro momento, a gente entende, sim, como um legítimo interesse. É claro que a gente ainda não tem uma decisão pacificada em relação a isso no Brasil, mas a gente até, como advogado, a gente conversou um pouco sobre isso, que o judiciário ele vai ser educado pelos advogados. Então, se a gente se basear em decisões que já foram tomadas fora, nesse mesmo sentido, em tese, o judiciário vai entender e vai olhar, sim, para fora. No entanto, a gente ainda não pode bater o martelo em relação a isso e dizer que com certeza isso vai acontecer. Mas se a pergunta é em relação a uma empresa que você nunca comprou, que você não tem relação alguma e está ligando e oferecendo, a resposta é que está errado, não é mais para acontecer esse tipo de situação. E se eventualmente acontecer, o novo decreto que saiu em relação à ANPD, que é a autoridade que vai regular a Lei Geral de Proteção de Dados, ela fala que não é a ANPD, num primeiro momento, que vai ser notificada. A empresa que entrou em contato de forma errada vai precisar ser informada e aí deixar o registro, enviar um e-mail, fazer com que fique registrado esse pedido do titular de dados para que seja retirado do banco de dados, guardar esse registro, porque se eventualmente essa empresa não fizer isso, aí sim a ANPD pode ser como se diz, pode ser provocada, né, para que essa empresa possa de fato retirar os dados dessa pessoa. Eu só vou fazer um comentário, Herve, bem rapidinho, que eu entrei nesse assunto da ANPD, que a gente estava comentando sobre o encarregado, que aqui no Brasil a gente chama de encarregado, mas lá fora a gente chama de DPO, e que eles têm a mesma função. O que acontece? Eu acredito que, muito provavelmente, a ANPD vai regular em relação a isso, porque a lei, ela sofreu várias modificações. E uma dessas modificações foi a obrigatoriedade de todas as empresas possuírem um encarregado. Eu acredito que a ANPD ela vai trazer alguma regulamentação em relação a isso, no sentido de que uma empresa com 5 colaboradores, uma empresa com 10... Eu acredito, e eu acho que isso vai ser muito saudável para a nossa economia, de que isso aconteça, né? Porque, de fato, a gente simplesmente elencar uma pessoa como encarregado, ela não vai conseguir atender a demanda, mesmo que seja uma empresa pequena, porque, às vezes, uma empresa pequena precisa de uma PSI. Hoje, a gente fez um atendimento de uma empresa que tem 10 colaboradores. Débora, 10 colaboradores, são 10 pessoas só manipulando dados, mas eles têm na carteira deles mais de 1.500, eles falaram em milhões, né? Milhões, não sei, mas eles falaram para mais de 100 mil associados em relação a plano de saúde. Então, assim, eles tratam muitos dados, é uma empresa pequena, no entanto, eles tratam muitos dados, então entende que, por mais que a gente ache que uma empresa pequena não vai precisar de um encarregado, isso vai depender do setor, então eu acredito que a ANPD ela vem para setorizar isso, e aí a gente vai ter que aguardar de fato. O problema é que o momento que a gente vive hoje, a gente não sabe quando a lei entra, a gente não sabe. Então, a minha orientação sempre não faça nada muito diferente do que já vem fazendo, né? Se for para fechar um novo contrato, hoje o ideal é que procure sim um advogado, porque a gente precisa começar a tomar cuidado com isso. Mas ir com calma nas situações e pedir o cuidado dos colaboradores, e eu acho que vocês estão na frente, porque vocês têm live toda semana, já é a segunda ou terceira vez que a gente vem conversar sobre isso, isso já é um assunto em pauta, então não dá para dizer que a gente não fez nada, não, a gente já está conversando, já tem colaboradores que estão cientes da lei, os colaboradores já baixaram o aplicativo, eu acho que sem desespero, para que a gente possa, de fato, trazer o lado bom.
né? E quem sabe aguardar alguma regulamentação, mas claro, né, fazendo alguma coisa e com um olhar na NPD, de que eventualmente possa vir alguma orientação para que possa ajudar a empresa. Erwin, tu ia comentar alguma coisa? Sim, eu ia dizer que eu estava entendendo tudo, agora não entendi nada. Não é tanto assim, né? Mas eu fiquei com uma dúvida, na verdade. A Denise fez um questionamento, eu digo, tá tudo bem claro, mas aí naquele questionamento da Denise uma coisa ficou confusa. Porque, ok, a Débora estava explicando, nós podemos a nossa base de clientes. Então, eu tenho uma base de clientes na minha empresa, eu posso entrar em contato com eles para oferecer novos produtos, etc., e fazer a economia girar, que é para isso que nós estamos aqui, né? As empresas existem para comprar, vender e assim por diante. Tenho a minha base de clientes, ok, posso entrar em contato. Mas se aquele meu cliente disser a partir de um determinado momento, olha, ok, mas eu não quero mais receber contato, a partir dali cortamos relações, não posso mais ligar para ele, tá? Tudo certinho, tá entendido. Mas isso pode ser modificado também, né? Se porventura ele tiver interesse, ele pode voltar a receber. Então, só um parênteses, tem que haver um limite, né? Eu mencionei ali da pizzaria, por exemplo, é um cliente recorrente. Eu sou um cliente do Banco do Brasil recorrente. Agora, no caso de eu ter um banco de dados de um cliente que fez uma compra comigo há 3, 4, 5 anos atrás, nunca mais manteve contato, perde um pouco o lastro, entende? Então, assim, para a gente poder defender o legítimo interesse, que é isso que eu estou mencionando aqui, é essa base legal que eu estou mencionando, a gente precisa ter um arcabouço um pouquinho maior. Eu preciso, de fato, ter esse legítimo interesse. Não é só ter ele na minha base de dados, ele comprou um negócio comigo, agora eu vou para sempre poder mandar uma propaganda. Entende? Ele é sensível, essa base legal ela é sensível, eu trouxe ela porque ela de fato existe, mas a gente, até avaliando aqui no Brasil, eu não sei de que fato que a gente vai poder utilizar. Mas ela existe, e sim, a resposta para a pergunta da Delisa era nesse sentido, para apresentar essa base legal de que a gente sendo cliente. Mas agora, eu não posso te afirmar com certeza de que, não, eu tenho uma base legal, porque, por exemplo, lá no escritório, a gente também tem um mailing bastante grande de muitas pessoas que já passaram pelo escritório. Mas hoje, o nosso mailing, ele é só de clientes ativos. Os clientes ativos, os mensalistas ativos, entende? Porque a gente tem que tomar esse devido cuidado, porque pode ser que essa pessoa que a gente tenha no banco de dados da empresa, que a gente entre em contato com ela, e ela alegue dizendo, não, mas eu comprei fazem 4 anos, eles não têm legítimo interesse coisíssima nenhuma, entende? Então, assim, pode ser utilizado com muito cuidado, e acho só que, por isso, a importância de uma orientação, sabe? Porque essa orientação vai dizer exatamente qual que é a base legal para aquele determinado assunto, sabe? E é importante deixar claro para vocês, eu não acho que vocês já perceberam, Erwin, que você fica com dúvida. A gente está estudando o assunto e a todo momento geram novas dúvidas, porque, assim, existe a legislação, mas existe uma agência que ainda vai regular várias situações. A gente não sabe como que o nosso judiciário vai se posicionar, porque vou dar um exemplo do que a Denise perguntou. Que a gente fica sendo incomodado com ligações. O próprio Código de Defesa do Consumidor e criaram um site, né, das ligações para você cadastrar o seu telefone. A gente já viu no judiciário, não sei se algum de vocês já tomou conhecimento, de ações judiciais de pessoas que ganharam contra bancos ou empresas de propaganda que ligavam 3, 4 vezes por dia, isso sem ter a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, assim, é o que a Débora também já comentou. Nós, apesar de não termos uma lei em vigor que vai entrar a qualquer momento, a gente já tem legislações que nos protegem para situações assim, que é o Código de Defesa do Consumidor, a Constituição Federal. Então, assim, realmente as dúvidas elas vão aparecer, por isso que a gente brinca que não tem especialista no assunto ainda, né? Existem sim estudiosos, porque a gente está se comparando, a gente tem estudado muito como é feito na União Europeia, mas a hora que vem para o Brasil, a gente não sabe como que o judiciário vai se portar, até porque a gente até conversou com um juiz e ele foi muito claro e categórico em dizer, assim como nós, eu e a Débora, enquanto advogados, estamos aqui trabalhando para proteger o empresário, para orientar, tem muito advogado que já no primeiro dia que a lei de fato estiver em vigor, já deve ter ação judicial para entrar contra a empresa pedindo os dados. Por isso a importância, foi o que a Débora comentou, da agência.
porque a agência vai ter que regular essas situações justamente para evitar essa montoeira de processos judiciais. Como a Débora citou aquele exemplo, que primeiro o consumidor tem que notificar a empresa, para depois ele procurar a agência para dizer, olha, eu pedi para excluir o meu dado não foi excluído. Né? Então, só para, Ervin, não achar que é uma angústia só tua, de, entendi, depois não entendi, tá todo mundo passando por isso, até a gente que, na verdade, a Débora até conversamos domingo, quanto mais a gente estuda, mais dúvidas vão aparecendo, coisas, por isso que a gente está sempre ali se atualizando, lendo, fazendo essa analogia com os outros países que já tem. Gente, faltam 10 minutos para a gente terminar a nossa live, eu não sei se mais alguém tem algum questionamento, para a gente ir para a parte de considerações finais. O Nilson, o Zair, que entraram aqui depois. Não sei se mais alguém quer perguntar mais alguma coisa. Acho que não. Kevin, pode falar. É que, na verdade, eu não completei a pergunta. Eu estava entendendo essa questão aí, né? Temos uma base de clientes, aí a Débora até comentou, não, tem que ser uma coisa rotineira, perfeito. Considerando tudo isso, ok. Mas a pergunta que eu ia fazer mesmo, que aí é que ficou a maior dúvida, é aquela pessoa que não está na minha base de dados e que eu quero prospectar. Na verdade, o comércio gira em função disso, de nós prospectarmos, buscarmos novos clientes. Quando é que eu vou poder entrar em contato com pessoas que não estão na minha base ou sequer estão na minha base? Isso será permitido ainda ou não? Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Tu vai entrar em contato com ela através do quê? Telefone, por exemplo. Eu vou pesquisar ela porque eu percebi que ela utiliza vou dar um exemplo da floricultura, tá? A gente vende nosso produto como uma parte de fazer um arranjo de flores. É uma tela que vai envolvida nas flores, etc. Então, eu vou procurar floriculturas, porque as floriculturas utilizam o meu produto. Mas, nesse caso, a floricultura é PJ? Tá, mas e se não for a PJ, se for pessoa física? Se for a PF, tu vai precisar encontrar uma base legal. Dentre elas, a gente teria o consentimento, que aí tu precisaria pedir o consentimento para entrar em contato. Mas fica uma coisa meio dúbia, porque aí tu vai entrar em contato pedindo consentimento, mas aí tu já está entrando em contato. Exato. Até mesmo isso é uma questão bastante conversada para quem fala sobre marketing de indicação, né? Então, tipo assim, eu passei o contato da Luessa para ti, para que tu entrasse em contato com ela, mas eu não pedi autorização dela. Isso vai poder acontecer? Não, isso não pode mais acontecer. Eu preciso do consentimento, eu preciso de fato que a pessoa diga que eu posso entrar em contato com ela. Né? E aí, o que eu poderia te aconselhar, e aí indo mais para o lado do advogado do que propriamente do consultor, né? Porque o advogado é que tentar entrar em contato com empresas. As empresas que vocês entrarem em contato são PJ. Elas não estão abrangidas na Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Então, assim, a partir do momento que tu entra em contato com a empresa através de um e-mail empresarial que visa a empresa, porque é a empresa que tu estás visando, é uma floricultura, né? Então, assim, tentar minimizar ao máximo a utilização de dados pessoais, e nesse caso também. E assim, ó, por exemplo, entrou em contato com a empresa. Mas eu preciso falar com a dona da empresa. Bom, olha, liga para a empresa, fala que eu estou interessado nisso, e se ela de fato estiver interessada, ela vai retornar. E nesse caso, a gente está criando uma lead verdadeira, né? Que de fato vai ser uma prospecção que vai gerar para ti. Né? Não vai ser só uma ligação e que não vai gerar um retorno. São meios que, num primeiro momento, a gente acha que não são positivos, mas no decorrer a gente vai ver que isso vai crescer a qualidade dos nossos contatos, tá? Porque os nossos contatos hoje, a gente tem 300, a gente alcança 3. Daqui a pouco a gente vai ter 50 somente, mas a gente vai acertar 10, 15, 20, porque são pessoas que querem de fato o nosso produto. Não são pessoas que estão aleatoriamente ali, entendeu? Não, tá perfeito. Como a Luessa tinha comentado, né, que são 5 para 5, e dentro daquele nosso compromisso de sempre mantermos os nossos encontros aí na casa de 1 hora, né, das 4 às 5 horas,
vamos reforçar mais uma vez que esse contato, a nossa live, nosso debate vai ficar registrado lá no canal da GDR, para quem quiser assistir isso novamente. E quem quiser ainda enviar questionamentos a respeito desse tema, existe lá um chat onde pode ser encaminhado e na medida do possível, né, a GDR, tanto quanto o Sinfri, poderão ir respondendo e dando apoio para as empresas. Enquanto sindicato, gostaria de deixar, então, o nosso e-mail, administrativo@sinfri.com.br, para aquelas empresas que quiserem fazer algum contato e enfim, esclarecer, tirar alguma dúvida, que nós poderemos tentar encaminhar toda essa questão. E no mais seria isso, né? Aliás, gostaria também de deixar, como eu tinha prometido lá no início, como sendo sairmos dessa nossa reunião de hoje com pelo menos um primeiro passo. Eu gostaria de deixar como sugestão, porque é uma questão que estamos fazendo aqui na nossa empresa especificamente, baixar o aplicativo, que como a Débora já comentou, é gratuito, né, na sua versão inicial, o LGPD na mão, quer dizer, se entrar lá na Apple Store e depois na Google Play, se não me engano, Play Store, mas enfim, do Google, para baixar o aplicativo LGPD na mão, e lá sim estarão os primeiros passos para nós irmos tomando algum conhecimento a respeito disso. E a partir daí, estamos aqui para poder dar o suporte necessário para quem quiser saber o próximo passo, né? Então, acho que o caminho inicial seria o LGPD na mão. Já deixo aqui, então, o meu agradecimento à participação de todos e abro a palavra aí para quem quiser fazer as palavras finais também. Um abraço aí a todos. Gente, gostaria de agradecer, né, novamente o Erwin sempre nos convida para falar sobre esse assunto que a gente gosta tanto, e como ele falou, nós estamos à disposição no nosso canal, tem as nossas redes sociais, quem tiver qualquer dúvida sobre o assunto, eu tenho uma empresa, eu gostaria que vocês fizessem uma live para a gente, podem entrar em contato, a gente faz também, não tem problema, porque realmente é um assunto que tem bastante vertente, bastante coisa para ser comentada. Então, queria agradecer a presença de todo mundo, mais uma vez, pelo convite. Tá bom, boa tarde a todos e até semana que vem, terça-feira, das 16 às 17 horas. Certo? Boa semana a todos. Obrigada. Obrigada, tchau, tchau.